Bom dia pessoal do grupo, bom dia gente amada. Eu vou explanar um pouquinho sobre esse assunto porque ele é muito recorrente. As pessoas vêm até o meu privado, vão vir conversar comigo, né? No pessoal ali e ouço muitas reclamações e muita gente perdida nessa coisa toda, né? Do que é a religião, querendo aprender bastante sobre a, a própria religião, os fundamentos, o que é certo, o que é errado, o que é ensinado nas casas ou praticado está certo, está errado, a cobrança, né? A cobrança, tanto financeira quanto de participação. Então eu coloquei aí as 3 ordens de prioridade, assim, na minha concepção. E muitos se assustam quando eu falo dessas ordens de prioridade. E todos que vão entrar na minha casa, a gente tem um diálogo muito grande e eu pauto esse assunto por mais de horas e explicando detalhadamente sobre isso. Eu quero que a pessoa compreenda isso ao entrar na minha casa. Muitas casas, e eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando de uma reclamação geral que vem até a mim. Então eu posso presumir que muitas casas se atrapalham nessas prioridades e colocam para os filhos, ou às vezes para si mesmo, uma ordem de prioridades distorcida, onde eles colocam a religião em primeiro lugar. Se fosse feita essa pergunta, eles colocariam a religião em primeiro lugar. Alguns trocam o nome religião por Deus, Deus em primeiro lugar, né? Então, nas empresas, por exemplo, eu já trabalhei em RH e a gente fazia lá aquela entrevista com as pessoas e essa pergunta era recorrente. E as pessoas colocam Deus em primeiro lugar ou a religião. E isso é errado. Isso é errado e eu explico. O correto, ao meu entender, na minha visão e como eu prego na minha casa, é que a família esteja em primeiro lugar. Pois é da família que tu vem, é de uma mãe que tu nasce, é uma figura paterna que tu tem, é ali que é a base da tua formação como ser humano, da tua personalidade, da tua psique, é o que vai justificar os teus comportamentos, tudo isso. Então a tua família, ela é a tua base, ela é o teu porto seguro. Quando tudo der errado, inclusive as inúmeras religiões que tu passou na tua vida. Muita gente diz, eu passei por várias religiões, mas a família sempre esteve lá me amparando, com as decisões que eu tomei, com as atrapalhadas que fiz na vida, com o que deu certo, com o que não deu. Então, pessoas têm a liberdade de passar por várias religiões, mas não têm a liberdade de passar por várias famílias, porque mãe é uma só, né? Não tem como ter 2 mães, a não ser que tenha uma adotiva, pai é um só, da mesma forma, a não ser que tu tenha um pai adotivo, mas sempre tu vai ter a referência de pai e mãe, irmão, seio familiar. Ali tu tem a tua liberdade de ser quem tu é de verdade, usar as roupas que tu gosta, de falar o que tu pensa e de se expressar como tu realmente é. A religião, beleza, o trabalho, beleza, tá? Só que nesses 2, tu é bitolado um conjunto de regras que muitas vezes tu discorda, mas lá tu está porque tu busca algo a mais, né? E tu entende que aquilo é um caminho. E nesse processo, muitas pessoas, muitos sacerdotes, melhor dizendo, abusam dessa confiança, abusam do poder que tem sobre as pessoas, de persuasão, e acabam metendo os pés pelas mãos e invertendo a ordem de prioridades da vida. Eu ouço muitos relatos aí que falam, poxa, meu filho estava doente e o meu sacerdote disse, não quero nem saber, tal dia tem aqui na casa uma gira, ou tal dia aqui tem algo que é uma função, que é como é chamado, e eu não quero saber, eu preciso de ti aqui e azar do teu filho, coloca alguém a cuidar dele lá. Eu penso o seguinte, como que uma mãe ou um pai vai abandonar seu filho, ou vai deixar seu filho aos cuidados de outros, doente, né? E vir para uma sessão
ou uma gira, ou uma função, e poder estar ali de corpo e alma, né? Tranquilo, não tem como. Então, novamente, isso é uma justificativa para que vá lá cuidar do seu filho. Outro exemplo que eu sempre dou, hoje em dia os filhos casam, compram suas casas, e é isso que se pensa, né, que é legal, e muitas vezes em outras cidades, em outros lugares, e se afastam dos pais, ou dos parentes. Aí o pai faz 5 anos, ou a mãe que não vê o filho pessoalmente, e aquele dia é o único dia que o pai ou a mãe pode ir lá visitar um parente, e a pessoa não pode estar jantar com seu pai, passar aquele dia com a sua mãe, porque a religião tem uma função ali que é irremediável. Isso na minha concepção também não existe. Se não foi algo provocado pela pessoa, né? Eu acredito sim, vai lá ficar com sua família, vai lá, afinal de contas, bem, né? É lá que tu vai suprir enfim, vai carregar suas energias, né? Porque são pessoas que são referências na tua vida, muito mais que eu, que tu conhece há pouco tempo. Desse assunto que é básico, e é primordial, e é regra única numa casa, na minha opinião, né? E vou explicar, como eu falei no começo, a importância da família, a família como sustentação, como esteio, mesmo que essa família seja toda torta, na visão da pessoa, ela é tua família, ela não deixa de ser tua mãe, né? Ou teu pai, ou teus irmãos. O trabalho, por que o trabalho está antes da religião na ordem de prioridades? Porque se tu não vai trabalhar, se tu não trabalha, tu não tem dinheiro. Logo, tu não sustenta a tua família que vem em primeiro lugar. Tu não tem como pagar as tuas contas, tu não tem como honrar os teus compromissos. Tu não tem como colocar comida sobre a mesa. Então eu não compreendo aquele pai de santo, aquele sacerdote que diz, não me interessa, tu vai faltar o teu trabalho para vir aqui encher tuas quartinhas, ou tu vem aqui fazer uma função na casa de religião, ou tu tem que vir no culto, caso seja igreja, falta o teu trabalho. Entende? Eu não compreendo isso. Porque como é que essa criatura ela vai ter dinheiro, inclusive para fazer as funções religiosas que ela precisa comprar objetos, né? Eu não estou nem falando de mão de axé. Então, assim, o trabalho, ele tem uma... E o trabalho edifica o homem, quer dizer, o homem e as mulheres logo, né? O trabalho é para o qual foi projetado aquela pessoa, ela foi treinada em família, ela buscou conjuntos morais e etc. para se projetar no trabalho, se realizar através da sua profissão. Cada um de nós se percebe importante no mundo a partir do momento que executa uma função, trabalho, que acaba sendo útil aos outros, né? Então, uma cabeleireira, por exemplo, ou um barbeiro, ele embora ele ganhe dinheiro para aquilo, claro, ele precisa ganhar dinheiro, mas ele se sente útil numa comunidade. Todos procuram aquele, né? E assim por diante, mesmo numa empresa que trabalha numa linha de produção, lá na empresa, na integração, que é o primeiro dia que tu passa, eles passam slides, eles olham a importância do teu trabalho. Cada formiguinha, como se fosse, faz aqui uma etapa e olha que carro lindo que a gente produz, e depois tu vê esse carro andando nas ruas e até mesmo tu compra um, né? A ideia é essa, e tu diz, poxa, eu sou responsável por aquele parafuso, ou por aquela coisa que se não tivesse cairia, o carro sofreria um acidente, etc. Então, isso se estende a todas as outras profissões. Cada profissão é importantíssima. A gente costuma dar o exemplo do faxineiro, né? Digamos que tem um hall de entrada para que lá dentro do prédio um grande médico, um grande doutor, um grande cientista atenda as pessoas, né? Ou dê palestras, tudo isso. Se o faxineiro colocar sabão em demasia e não limpar aquilo ali no hall de entrada, as pessoas vão começar a escorregar e cair. Logo, as pessoas vão ficar muito indignadas e vão processar o bonzão que está lá dentro, o cientista, ou seja lá quem for. Entende? Então, desde o porteiro até o presidente de uma empresa, todos são importantíssimos. O trabalho dignifica o homem.
Então, sim, o trabalho é também a realização dos seus sonhos, porque sem ele tu não compra as coisas, tu não adquire a tua residência, tu não compra o remédio para o teu filho que está doente. Então, sim, ele vem à frente da religião. Aí tu vai dizer, pô, João, mas tu tá dizendo que a família, ela é a sustentação da personalidade, ele forma a pessoa, a criatura, o ser, que projeta a pessoa para se realizar através de um trabalho, de uma profissão, seja lá qual for, e todas as profissões são importantes. Então quer dizer que somente com isso basta para que o ser humano ele esteja completo, feliz e radiante? Olha, minha gente, vocês não vão acreditar, 90% das pessoas são realizadas somente com isso, 95% talvez, por cento. Aí vocês vão dizer, mas e aqueles 5% lá, João, por que vão buscar na religião? O que eles vão fazer na religião? Por que precisa ter a religião? Na verdade, religião como culto, seja macumba, seja batuque, seja candomblé, seja igreja católica, seja evangélica, seja budismo, shintoísmo, qualquer uma religião, nenhuma delas é de fundamental importância. A religião é construída pelo homem para o homem. Uma forma de se polir, compreender o espiritual. Aquele que tu não vê, não enxerga. Então, alguns seres humanos, alguns poucos não, hoje em dia alguns muitos, eles se interessam por esse assunto, têm o dito dom para esse assunto e tentam interpretar esse mundo que não vemos, não enxergamos, né? E buscam comunicação com ele, seja através de orações ou, no nosso caso, através da incorporação e manifestação dos espíritos ou entidades ou orixás. Então, a religião acaba completando, né, essa coisa que às vezes a família não dá, às vezes o trabalho não dá ou não tem a função de fazer, que é explicar essa coisa lúdica, né? Essa coisa por que nascemos, por que vivemos e por que morremos. Essas perguntas muitas vezes não têm resposta. Então a religião tenta buscar essa resposta. E nisso alguns se sentem mais completos. Eu não digo se todos, eu disse alguns. Então, esses religiosos, sacerdotes, muitas vezes eles põem os pés pelas mãos, eles se sentem fundamentais para a existência das pessoas. Isso é mentira, isso é pura vaidade, e isso é o ser humano que já se perdeu como sacerdote, na minha opinião. Então é assim, ó, cada um se colocando no seu lugar, no seu quadradinho, inclusive o pai de santo, o sacerdote, entendendo que ele não é nada mais do que um cara que vai tentar responder as perguntas que não tem resposta. Só isso.